Existem, como eu falei para vocês, o reino não é para quem não quer, o reino é para quem quer e para quem reconhece que precisa. O apóstolo Paulo vai nos mostrar na sua defesa, em Atos 26, quem é que faz parte desse reino, ou quem é que pode fazer parte desse reino. Se um de nós nessa noite quiser fazer parte desse reino, o apóstolo Paulo nos mostra como fazer parte desse reino. Nos versículos 16 a 18, o apóstolo Paulo vai nos falar que para fazer parte deste reino, o perseguidor tem que passar a ser servo e testemunha. O apóstolo Paulo vai nos falar que quem faz parte desse reino é aqueles que se converteram das trevas para a luz. Percebam, não existe meio termo. O perseguidor agora é testemunha e servo. Quem estava em trevas agora está em luz. Quem vivia debaixo do poder de Satanás agora vive debaixo do poder de Deus. E a consequência disso acaba recebendo o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados. Quando encontramos com Deus no meio do caminho, nós não podemos deixar de testemunhar do que vimos e ouvimos. É o que Paulo fala. É o que Deus fala para Paulo. Paulo, você estava equivocado. Deixa eu corrigir isso. A partir de agora você vai começar a falar do que você viu e ouviu. Depois que Deus entra na nossa história, no nosso caminho, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Vocês percebem nesse texto de Paulo, em Atos, que quando Deus entra no nosso caminho, quando Deus entra na nossa história, já não podemos mais viver em trevas, porque somos transportados para o reino da luz, como vimos em Colossenses. Percebam que aqueles que fazem parte do reino de Deus não podem mais ter a vida governada pelo poder de Satanás, porque agora eles vivem debaixo de uma outra autoridade, a autoridade de Deus. Quem faz parte do reino de Deus recebeu o perdão dos pecados para viver uma nova vida em Cristo Jesus, e não mais para cometer sempre os mesmos pecados. Percebam que não há neutralidade. Ou vivemos em trevas, ou vivemos em luz. Ou vivemos sobre o poder de Satanás, ou vivemos sobre o poder de Deus. Ou vivemos em pecados, ou vivemos em liberdade em Cristo Jesus. Não existe um meio termo para isso. Essa história é mais ou menos parecida com aquele filme do Porquinho Baby. Quantos assistiram o Porquinho Baby? Bonitinho, né? Porquinho. Dá até vontade de ter um porco depois que você vê aquele filme. Eu queria ter um porco depois que eu ver aquele filme, porque é tão pequenininho, e tão bonitinho, e tão limpinho. Às vezes eu penso que muitos de nós, para não dizer todos, somos como o Porquinho Baby. Eu estou elogiando, tá, gente? Não é um demérito, é um elogio. Fomos limpos por Deus, fomos tratados por Deus. Deus nos tirou da lama, Deus nos tirou do lugar em que comíamos lavagem, nos deu um banho, nos limpou, passou a nos dar a melhor comida. E o que acontece depois disso? Voltamos para a lama, voltamos a comer lavagem. E lá vai Deus de novo, tira o Porquinho Baby da lama, e vem e dá um banho, e limpa, e dá comida, a melhor comida que existe. E o que acontece? Eu vou te perguntar, até quando vai ficar isso? Até quando o Porquinho Baby vai ficar lama, sai da lama, lama, sai da lama, lama, sai da lama? Nós estamos falando de um reino. Nós estamos falando de um rei. Nós estamos falando de que precisamos nos posicionar nesta noite. A oração diz, Jesus nos ensinou, quando vocês forem orar, peçam para Deus, venha o teu reino. Jesus está nos ensinando que devemos pedir que Deus venha governar sobre nossa vida. O reino de Deus começa dentro do coração de todos que recebem a palavra de Deus. E este reino, ele tem que mudar a vida daqueles que o recebem, e este reino tem que mudar a vida daqueles que o ouvem. Este reino não é para todos, este reino é só para aqueles que querem. Olha o que acontece no versículo 27. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que sim. Então Agripa disse a Paulo, Paulo, você está achando que em pouco tempo você pode me convencer a me tornar cristão? Paulo falou para Agripa, olha, se é em pouco e muito tempo eu não sei. O que eu peço a Deus, eu oro pela tua vida, seu miserável.
é acréscimo meu, tá? Não está na Bíblia. O que eu peço a Deus é que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu. Paulo anunciou o reino para Agripa. E Agripa falou: Paulo, eu não quero este reino. Não quero fazer parte desse reino. Existe um contraste maravilhoso nesses versículos finais, porque Paulo está algemado diante de um rei, o rei Agripa. Só que Paulo é mais livre do que o rei. Paulo está como prisioneiro diante de um rei, mas mal sabe Agripa que Paulo ele é mais livre do que este rei, do que está sem algemas. O rei Agripa ouviu sobre o reino e não quis. Nesta noite você está ouvindo sobre o reino. Qual é a sua decisão? O que é que você quer para a sua vida? Qual é a sua escolha? A que reino você quer pertencer e a que rei você quer servir durante toda a sua vida? Eu finalizo a mensagem dessa noite te contando a melhor explicação que eu ouvi na minha vida sobre o reino de Deus. E essa explicação vem do próprio Senhor Jesus. Se você quiser acompanhar, está em Lucas, capítulo 8. Essa foi a melhor explicação que eu ouvi sobre reino de Deus. E com esse texto nós finalizamos a mensagem desta noite. Em Lucas capítulo 8, versículo 4, uma multidão se aglomera à volta de Jesus para ouvir falar sobre o reino de Deus. E aí Jesus vai falar do reino de Deus para essas pessoas da seguinte forma. Versículo 4 de Lucas 8. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Parte dela caiu sobre pedras e quando germinou, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Outra parte ainda caiu em terra boa, cresceu e a deu boa colheita 100 por 1. Sempre que eu via essa parábola, eu imaginava essa cena assim, ó. Deus lançando a sua palavra sobre toda a raça humana. E aí, aqueles que entregaram a vida para Jesus foram aqueles que deram bons frutos. Aqueles que entregaram a vida para Jesus são aqueles que se comparam ao versículo 8, que é uma boa terra, que cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Mas eu estava preparando a mensagem desta noite e eu fiquei pensando numa outra perspectiva desse texto. Porque olha a explicação que Jesus dá desse texto aqui. Ele vai falar que as sementes que caíram na beira do caminho são os que ouvem. Então vem o diabo e tira a palavra dos seus corações para que não creem e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu próprio caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, retêm e dão fruto com perseverança. Eu pensava antigamente que essa parábola aqui era uma única vez na vida da pessoa. Que Deus jogou a semente, quem pegou, beleza, frutificou e está bonitão. E quem não frutificou, bom, ou é porque o diabo roubou, ou é porque desistiu na hora da provação, ou porque estava mais preocupado com as coisas da vida. Mas ao preparar essa mensagem essa semana, gente, eu tive a reflexão de que esse cenário aqui, ele é diário em nossas vidas. Diariamente, Deus lança as suas sementes sobre nossas vidas. Diariamente, Deus lança as suas palavras sobre nós. Diariamente, Deus nos fala, nos faz ter percepções sobre o reino de Deus. Diariamente. E a maior prova do que eu estou falando é isso hoje. Hoje, vocês estão recebendo uma semente na vida de vocês. Por 19 anos, vocês estão recebendo sementes.
Domingo após domingo, Deus tem nos falado de tantas formas e de tantas mensagens, e nós estamos recebendo sementes de Deus em nossas vidas, sementes do reino de Deus. Eu preciso te perguntar nessa noite, o que é que você vai fazer com essa semente? Você vai permitir que nessa noite a semente seja roubada do seu coração? O que é que vai acontecer amanhã quando você abrir sua Bíblia para ler? Bom, se você nem abrir é porque já foi roubada. Você já perdeu antes de ganhar. Diariamente Deus lança sementes em nossas vidas. A palavra dele é semear em nossas vidas diariamente. O que é que você vai fazer com essa palavra hoje, amanhã, por todos os seus dias? Você vai desistir na hora que a aprovação chegar? E você vai desistir do reino e falar que o reino não é para você, que você não tem interesse no reino e que você prefere viver em trevas mesmo? Amanhã, quando o reino de Deus for semeado na sua vida, o que é que você vai fazer com essa semente? Você vai se preocupar mais com as coisas da vida? E isso vai impedir o seu amadurecimento? Ou será que nessa noite você toma a decisão de receber esta semente na sua vida? Você abre seu coração de bom grado, de forma generosa, para que Deus atue na sua vida, atue na sua história, faça o reino dele vir sobre você, e você passa a ser conduzido então por este reino. Qual é a sua decisão nessa noite, diante deste anúncio do reino de Deus? Não temos para onde fugir, gente. Ou o diabo vai tirar isso do nosso coração, ou nós vamos desistir na aprovação, ou nós vamos ser sufocados porque as preocupações da vida vão falar mais alto do que o reino de Deus. Ou nessa noite nós vamos ouvir, nós vamos reter e nós vamos perseverar para dar frutos. Jesus nos fala que para a gente não ter medo, porque foi do agrado de Deus nos dar o reino dele. Jesus nos fala que ele nos designou um reino, como Deus designou o reino a ele. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus já nos foi concedido. E por isso nós precisamos anunciá-lo através de uma fé contagiante. Precisamos anunciar esse reino que já nos foi concedido por uma igreja relevante. Compartilhar por um povo que foi impactado por este reino e que quer transformar essa cidade através do anúncio do reino de Deus, que está chegando, que está perto e que quer fazer morada no coração de cada ser humano. Que Deus nos abençoe nos próximos anos, que Deus nos conceder nessa cidade, nessa sociedade, para fazer o anúncio deste reino com uma vida que demonstre a que reino pertencemos e a que rei pertencemos. Fechamos nossos olhos e oremos ao Senhor.